Vamos lá! Vamos lá! Voltamos mais uma vez, amigos ouvintes do Na Trilha do Coelho, aqui com o Dr. Marcelo Galvão. Eu que ontem fui testemunha ocular e espiritual de uma conversa do Dr. Marcelo com outro amigo nosso aí, que foi muito impactante. E acabou abrindo portas aí, né, Dr. Marcelo, na sua mente para uma inspiração para a gravação no dia de hoje. E fizemos uma operação quase de guerra aí, de organização para conseguir gravar agora nesse horário. Deu certo, cá estamos. O que vamos falar hoje? É isso aí. Nós vamos falar hoje tudo que a gente tinha planejado falar ontem, a vida mudou, lá na gravação com os nossos amigos Go e Bi. Elephants in the Fog. Elefantes na neblina. E esse vai ser um episódio muito especial. Talvez um dos episódios mais importantes que a gente vai gravar, Lorenzo. Sem dúvida. Ele é a base para algo muito, muito grande, que é a total transformação da visão que a psicologia tem sobre o ser humano. O Rudolf Steiner, num ciclo de palestras que a gente mencionou aqui, no episódio passado ou no anterior, o karma da inverdade, ele menciona que toda a psicologia ia passar a trabalhar com alguns conceitos antroposóficos, ia se basear integralmente nesses conceitos, numa total transformação. E hoje a gente vai trazer aqui as bases para que as pessoas possam conhecer esse conceito que o Steiner traz nessa palestra. É a palestra 17 ou 19 do segundo volume do ciclo de palestras do Karma da Inverdade, proferidas por ele durante a Primeira Guerra Mundial. A gente tratou no outro episódio. Hoje a gente vai trazer as bases para que depois a gente possa falar desse ciclo de palestras. Nós vamos unir todo o conhecimento antroposófico de todas as vertentes possíveis, puxando de qualquer lado esse fio do novelo para chegar nesse ponto central, que eu não vou nem dizer o que é o nome agora, deixa para depois para não confundir. Então, primeiro as bases de tudo o que é a base para a gente entender como a psicologia será no futuro. E a gente está trazendo, nesse momento, as bases para isso. Perfeito. Vamos começar? Perfeito. Comecemos, então, elabore sobre esse conceito das inverdades. Por que é tão importante essa noção dentro do mundo espiritual? Então, sobre o karma da inverdade, a gente vai falar depois. Vamos criar as bases para num outro episódio chegar lá. Você me comentou uma vez que o karma da inverdade é o pior karma. O karma da inverdade é um karma que a gente tem pelo fato de não ter feito a nossa tarefa evolutiva de ter desenvolvido a clarividência intelectual e a clarividência imaginativa ou a imaginação espiritual, imaginação moral, todas essas coisas que a gente vem falando. Mas isso a gente deixa para o outro episódio. Vamos focar aqui no que tem que vir antes, sempre dentro da nossa linha de fundamentar. Tá? E eu acho que aqui a gente está pulando alguns passos dentro da nossa série Antroposofia. Agora eu tomo notas. Por favor. A gente está pulando alguns passos aqui dentro da nossa série de fundamentos da antroposofia, porque essas nossas séries sobre os podcasts, livros, biografia do Douglas Gabriel como clarividente desde nascença e maior exorcista da Igreja Católica Americana na década de 1980, e o fato dele ser um clarividente cujas percepções complementam as percepções, os conhecimentos trazidos através de percepção espiritual pelo Rudolf Steiner. Eu detesto interromper no meio da linha de pensamento.
Mas a questão do exorcismo, nós chegamos a falar alguma vez aqui no podcast? Falamos no primeiro podcast sobre o Douglas Gabriel, falando um pouco da biografia dele. A gente abordou essa questão do exorcismo. A gente abordou a questão do exorcismo no contexto que ele pode falar dos bastidores do que aconteceu com pedofilia na Igreja Católica nos Estados Unidos, que levou a ação, a indenização e a renúncia do Ratzinger. A gente fez esse link no primeiro episódio sobre o Douglas. Perdão, prossiga. Mas a gente tem muito mais a falar sobre exorcismo. Ali a gente só deu uma pincelada. E hoje a gente cria as bases também para falar sobre exorcismo em podcasts futuros. Por quê? A transformação da visão da psicologia é que a psicologia tem que voltar ao entendimento que ela tinha no passado e que foi perdido, que é um entendimento de que as doenças psíquicas estão todas relacionadas a fenômenos espirituais, de influência de seres espirituais, de obsessões, de possessões espirituais e da total tomada da personalidade da pessoa por outros seres espirituais negativos, em que a personalidade dela muda, ela vira um hospedeiro, vira uma casca para a atuação de outros seres. Então, esse é o contexto maior. E aí, no passado, a psicologia, ela tratava de todos esses fenômenos como fenômenos de possessão espiritual. O Dr. Guido Palumba, que é o maior psiquiatra forense do país, é um gênio com uma visão cartesiana e estritamente psicológica, ou seja, que nega a existência do espiritual. Ele escreveu um livro que fala sobre a evolução da psicologia. Então, mesmo que hoje ela não considere a existência de seres espirituais, no passado já se considerou. E ele traz já nos primeiros capítulos do livro, ele vai trazer o nome de 3 ou 4, talvez 5 patologias psíquicas, que todas elas têm alguma referência à possessão de algum demônio. Então, parafraseando de maneira simplificada, eu vou trazer aqui um nome, epilepsia, que é a primeira doença classificada como uma doença psíquica. Epilepsia significa algo como possuído pelo demônio. E outras doenças que vieram, outras patologias que vieram depois, elas também têm nomes que têm alguma referência à possessão espiritual. Eu trouxe a epilepsia porque a epilepsia é algo muito antigo, né? Os próprios Vedas falavam de você tratar convulsões com CBD. Bang. Que é com CBD. Não é o bang, é o CBD, porque na época nossos amigos geneticistas não haviam ainda domesticado a planta para fazer com que ela tenha muito THC. Na época era uma planta como o hemp e o cânhamo atualmente. Muito baixo THC. Muito baixo o THC e só CBD. Mas o bang eu me refiro à bebida. Eles misturam folha da planta com iogurte, com leite, assim, fazem uma bebida. Tipo um chá, um chai. Hoje tem vários usos para isso, né? Uma das formas de você fazer a extração dos princípios ativos dentro das receitas medicinais do Ayurveda é você fritar a folha em óleo de ghee. O óleo de ghee ajuda a tirar. Tem várias formas de preparo. Mas eu estou me referindo aí ao próprio óleo mesmo, alguma forma de extração do óleo lá atrás para a convulsão, para a epilepsia. Acho que é a primeira forma de uso do Ayurveda mais clássico. Enfim, a epilepsia é uma doença muito antiga, porque a gente está falando aí talvez de 10 ou 12 mil anos no passado. E faz todo sentido isso que seja a epilepsia. Falar um pouquinho aqui de ciência espiritual, de antroposofia, já que a gente sempre muda, né, o nosso caminho e faz um monte de parênteses. Nunca vi nós seguirmos uma linha reta. Uma linha do que a gente programou nessa série ipsis literis. Aqui a gente escreve certo por linhas tortas. A gente vai seguindo a orientação do Espírito. Nós pedimos para sermos veículos da guiança do Espírito Santo. Então, nada mais justo que não resistir a ela. Não resistir a ela, exatamente. A gente segue nesse caminho. Enfim, por que faz todo sentido?
há 10, 12 mil anos atrás, quando a gente tem a cultura indiana, só dentro dos níveis de desenvolvimento do ser humano, da sua constituição físico e espiritual, corpo físico, etérico, astral e eu, na época da antiga Índia, o ser humano ainda estava desenvolvendo o seu corpo etérico. Não havia para essa encarnação do planeta Terra ainda a manifestação do corpo astral. Isso só veio na época da antiga Pérsia. Não havia ainda a alma da sensação, que é dentro do corpo astral um nível de desenvolvimento da alma, que usa o corpo astral como seu veículo. Então, a alma da sensação veio no Antigo Egito, depois a alma do intelecto veio na época greco-romana, e nós estamos hoje no desenvolvimento da alma da consciência ou alma espiritual, nesse 5º período cultural pós-atlântico, que é a chamada época germano-anglo-saxã, dominada pelos povos de língua anglo-saxã e de língua germânica, que é o que a gente vê. Então, como doença, a epilepsia é uma doença do corpo etérico. Então, os Vedas naquela época só poderiam ter tratado como doença e cura de algo que era do corpo etérico. Hoje a cannabis pode ser utilizada para a cura de patologias também, do corpo astral, da alma da sensação, da alma do intelecto e até da alma da consciência. Daquela época, só de uma cura de uma doença do corpo etérico. Por isso que lá atrás só se fala disso. E só em livros muito mais recentes do Ayurveda é que se vai falar do uso da cannabis como medicamento para curar outros tipos de patologias que aí nascem nesses outros corpos. É bem interessante como tudo está conectado, tudo é lógico, tudo faz sentido quando a gente olha com profundidade a ciência espiritual. Mas eu acho que o que a gente falou agora, nesse grande parênteses que a gente fez, pode nos ser útil para tudo que a gente vai falar hoje. Porque a gente vai ter que voltar no passado também para entender outras coisas. Vamos voltar para o tempo da Bíblia. E aí, pegando essa linha de pensamento que eu estava querendo trazer, de que o fato da gente ter aberto uma nova série com o Douglas Gabriel nos dá diferentes fios da meada para a gente ir puxando e fazer sentido lógico para desenvolver sobre alguns conteúdos importantes da antroposofia como ciência espiritual. E aí, esse nosso episódio, ele se encaixa dentro dessa série sobre o Douglas Gabriel. Por quê? Uma das coisas que o Douglas Gabriel e o John Barnwell estão trazendo de maneira muito interessante dentro dos seus podcasts é nos lembrar que no início do cristianismo, o cristianismo era basicamente uma religião em que comunidades se formavam ao redor de um núcleo de hospitais. Hospitals. Hospitals em inglês é hospitais, né? E vem dos cavaleiros hospitaleiros, essa palavra. É mais antigo ainda, porque cavaleiros hospitaleiros é Idade Média. É Idade Média. Hospitaliers, em francês. Uma ordem como se fossem os templários. Então, que tem tudo a ver também, porque os templários e essas ordens... Até onde eu sei, eles criaram o conceito moderno de hospital. Então, os templários e essas ordens também trabalhavam com curas espirituais, a mesma coisa que os primeiros cristãos faziam. E é curioso isso, o hospital, na percepção deles, não era um lugar de tratamentos como a gente vê hoje. O hospital, para eles, era um lugar de descanso e cuidados, assim. Eles faziam longas jornadas, saíram da França até o Oriente Médio, depois das batalhas. O hospital para eles era isso mesmo, hospitalidade. Hospitalidade. Era um lugar para você comer, descansar e tal, e sair dali renovado, curado, teoricamente, de alguma coisa.
tem a ver com o conceito de comunidade, em que você passa um tempo dentro de uma comunidade, recebendo os cuidados dessa comunidade. Eu acho que esse é o gancho que a gente pode fazer voltando para o início do cristianismo. E o que acontecia nesses hospitals do início do cristianismo, ou nesses hospitais do início do cristianismo? Existiam centros de cura. E esses centros de cura sempre se baseavam em exorcismos. Cura, no início do cristianismo, é expulsar os demônios que estavam possuindo, obsediando ou influenciando as pessoas. Assim como na época em que surgiu a psicologia, ou os hospitals também, que aí o hospital acabou virando hospício também, como uma derivada dessa palavra. Na França, você acabou tendo a criação a derivada dessas palavras como hospícios. A França foi um dos primeiros países a desenvolver a psiquiatria e a desenvolver medicamentos psiquiátricos. É muito forte isso dentro da história da França. No livro do Guido Palumba, no Decadência, ele também passa por toda essa história. É muito interessante o livro, viu? Um livro curtinho, vale muito a pena ler. E o Guido realmente ele é um gênio, e dentro de uma linha muito cartesiana, respeitando os limites da psicologia. Ele é um psiquiatra e da psiquiatria também, mas ele, como filósofo, historiador, autor, estudioso, ele traz diferentes contextos, mesmo que não seja o contexto dos limites mais rígidos da psiquiatria atual. Ele vai falar a verdade de como a coisa se desenvolveu. A última vez, ou penúltima vez que eu falei com ele, ele estava lendo o Manual das Bruxas. Embora essa seja uma visão de fenômenos psíquicos baseada em possessão espiritual, em fenômenos espirituais, ele intelectualmente transita pelos dois lados. Por isso que o livro dele é muito interessante. Muito bem. Então essa é a conexão que eu queria fazer, de que tanto a psicologia passou por isso, de entender que os fenômenos psíquicos são possessões espirituais, e que desde há muito tempo atrás o cristianismo vai tratar as curas como exorcismos, como curas espirituais. Isso faz parte intrinsecamente, indissociável e importantíssima de todo o desenvolvimento do cristianismo. E tem tudo a ver isso, porque os cristãos eles lutaram com os romanos, eles estavam sob o jugo romano, toda a perseguição aos cristãos. E essa perseguição aos cristãos, ela tem um fundo espiritual muito grande nesse contexto de luta com demônios, porque o Steiner vai nos deixar muito claro que todos os imperadores romanos, toda a estrutura de Estado e poder romano, era uma estrutura de seres humanos completamente possuídos por seres espirituais. Quando na Bíblia a gente vê, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nas palavras do próprio Cristo, ele está, em outras palavras, dizendo, dai ao demônio o que é do demônio. Essa vil moeda, o dinheiro, isso que faz parte do reino deste mundo, deve ser dado àquele que é representante do príncipe do mundo, ao César. E o príncipe do mundo, o maior deles é Satã, Ahriman, Satanás, coisas que a gente já vem falando aqui. Lúcifer é um outro ser caído com outro papel, mas o príncipe do mundo, a mentalidade materialista, que é quem mais domina, é a desse ser, que é um arcanjo caído e, portanto, com mais força do que Lúcifer, que é apenas um anjo caído. Entendi. Então, eu não sabia, acho que eu não tinha recebido essa informação ainda. É que eu estou gravando tanto podcast que em algum outro lugar eu falei muito sobre isso, Lorenzo. Aí os nossos ouvintes vão ter que recorrer para ter uma visão completa de tudo, eles vão ter que recorrer aos podcasts que eu estou gravando sozinho, falando para a câmera, e aos podcasts que eu estou falando,
que eu estou gravando com o Bispo Betão. Esses podcasts da série Convergência Conexões, neles eu tenho tratado muito desse tema dentro dessa perspectiva. Lá a gente está focando muito numa perspectiva da visão cristã. Então todas as minhas referências são majoritariamente para a Bíblia, para a visão cristã, para a questão dos seres das hierarquias espirituais nos podcasts que eu estou gravando com ele. Para que os nossos ouvintes, seguidores tenham uma visão completa, é bom beber das duas fontes. Tanto aqui na Trilha do Coelho quanto lá. E o que a gente está tratando aqui na Trilha do Coelho é totalmente complementar ao que a gente tem lá também. Por exemplo, essa abordagem que hoje a gente vai ter aqui com muita profundidade da questão da psicologia é algo que eu ainda não tratei lá, que eu ainda não tratei nos meus podcasts individuais e que eu acho que vai ser tratado depois no Elefantes da Neblina, como parte do trabalho que a gente vai fazer lá. Mas esse podcast de hoje é o central, o mais completo, o principal como fundamento para toda essa nova abordagem. Muito bem. Então, essa relação, estava falando do Cristo, do dai a César o que é de César. Queria aproveitar para fazer um gancho para dizer que toda essa estrutura do príncipe do mundo que existia nessa época, o Steiner diz que se condensou e se tornou hoje o que é o nosso direito. Então todas as influências dos seres adversários para a destruição do ser humano se manifestam hoje no nosso sistema judiciário. Então, da mesma maneira que no passado os Césares e outros líderes romanos perseguiram os cristãos, hoje o judiciário é completamente perseguidor e contra tudo aquilo que é cristão. Tudo aquilo que está relacionado ao espiritual, tudo aquilo que está relacionado ao religioso. Não há como fugir disso, porque é só uma transformação da mesma energia. Qual é essa energia? É a energia que nega Deus, é a energia que nega verdades espirituais. No judiciário não há espaço para se falar de questões espirituais. E não há espaço para a verdade, porque a verdade é um valor espiritual. Tudo no judiciário é feito de forma tão superficial, toda a estrutura de manifestação das partes, a estrutura de testemunho, não faz sentido nenhum, as testemunhas mentem à vontade e você faz parte do sistema isso, considerar a mentira das testemunhas. Tudo isso ocorre porque o judiciário nega o espiritual. Somente a clarividência poderia revelar se uma testemunha ela está mentindo ou não. E era isso que existia na época dos cristãos, quando dar testemunho era a mesma palavra que martirizar-se. As pessoas que falavam e davam testemunho naquela época, elas ainda tinham a clarividência atávica. Então, duas testemunhas falando a mesma coisa, validava o testemunho, porque essas duas testemunhas podiam acessar a consciência do povo como um todo. Então, se dois tivessem tido a mesma visão sobre o que aconteceu e validado clarividentemente isso, ou mesmo que uma não tivesse visto, mas tivesse acesso clarividentemente à memória de algum antepassado seu ou de algum outro membro do seu povo, que o povo judeu naquela época era um povo de alma coletiva e com essa clarividência atávica, isso era aceito pelo sistema judiciário à época. Então, tudo o que a gente tem de justiça, ela se desenvolve esquecendo-se que na sua base, o que tornava verdadeiro um testemunho e que permitia o acesso à verdade num processo judicial, era esse acesso aos mundos espirituais. E aí o nosso direito, negando tudo isso, ele vem numa evolução histórica que ele só foi piorando, piorando, piorando. Toda a estrutura hierárquica do nosso judiciário, em que juízes, promotores, desembargadores, ancorados no poder do Estado, têm um poder maior do que o poder das partes e do que o poder
dos advogados faz com que venha uma imposição de cima para baixo. E toda essa estrutura de imposição, estrutura de poder, é simplesmente uma estrutura do príncipe do mundo, uma estrutura arimânica, uma estrutura de um pensamento materialista morto e baseado então em inverdades. Por isso que o judiciário não tem lugar para que a verdade se manifesta. A base de um Estado sadio é a igualdade entre todos os seus membros. A antroposofia vai falar disso quando ela fala da trimembração social, em que na economia deve prevalecer a fraternidade, na parte espiritual deve prevalecer a liberdade e na parte do Estado deve prevalecer a igualdade. Então, um Estado que tem mais poder do que os cidadãos é um Estado que não respeita uma lei espiritual básica, que é a da igualdade. Deveria haver igualdade. Um ponto onde a gente vê isso muito claramente no judiciário é que as partes precisam se fazer representar por advogados. E essa intermediação oculta toda a verdade. É super precário um sistema que não ouve primariamente as partes, mas que faz com que elas se façam representar por advogados. É um dos exemplos. Mas já que a gente entrou nesse tema, que também não era o previsto, e eu vou dizer por que eu estou entrando nele, tem total conexão com o que a gente vai falar aqui, e é muito importante esse ponto. Um outro exemplo é que o judiciário, ele em nome não é o judiciário, o nosso sistema legal, que inclui também o legislativo fazendo leis, o executivo com aquilo que a lei delega para o executivo, a divisão dos três poderes, tudo isso é feito pela lei, uma Constituição faz isso. Toda essa estrutura legal, ela, por servir a essa transformação do Império Romano, que fica hoje transmutado no judiciário, nesse sistema legal, isso visa destruir o ser humano. A alegação de que o nosso sistema estatal e o nosso sistema legal é feito para proteger direitos dos seres humanos é uma grande inverdade, espiritualmente falando. Faz parte de um pensamento materialista raso. Se a gente for olhar por uma visão espiritual, que normalmente é inversa, polar, à visão materialista, todo o nosso sistema jurídico é feito para destruir o eu humano. Então você pensa nos custos de uma causa, em toda a destruição emocional, no tempo que leva a causa, em toda essa estrutura que leva a que pessoas entrem num litígio mentindo para levar alguma vantagem, criando situações para criar uma desvantagem para outra pessoa. Toda essa estrutura é uma estrutura que visa divisão, que visa separação, que visa conflito. A existência de um sistema jurídico só aumenta os conflitos entre os seres humanos. E a maneira como o nosso direito está estruturada, por exemplo, querendo tornar iguais os, entre aspas, desiguais, só cria distorções. As leis trabalhistas são uma enorme distorção. A criação de juizados especiais são uma enorme distorção. Nossa estrutura de direito penal, ela é terrível no sentido de massacrar, destruir o ser humano. O ser humano erra porque existe uma estrutura social que não permite ao ser humano se desenvolver corretamente. O Maharishi dizia que sempre que alguém é condenado, na realidade quem deveria estar indo preso é o ministro da educação, porque não houve uma educação adequada para desenvolver o verdadeiro potencial do ser humano. Então todos os nossos conceitos sobre o que é o ser humano, certo e errado, são completamente distorcidos. E um outro exemplo que é muito interessante são todas as leis hoje de proteção à mulher. Essas leis de proteção à mulher só levaram a enormes distorções, favorecem processos de vitimização, e essa vitimização, ela é uma vitimização que ela é amparada, incentivada pelo Estado, e ela é usada de maneira totalmente maléfica, maligna,
por advogados que estão atuando nessa área. É muito difícil dizer isso, mas essa é uma realidade do nosso sistema. Deve sempre prevalecer a igualdade. Em nome de proteger aquele que, entre aspas, é mais fraco, se criam distorções muito maiores. E essa distorção é uma distorção que incentiva enormemente a que maiores conflitos existam na sociedade. Então, estou trazendo aí alguns exemplos a respeito disso. É difícil até argumentar, nesse caso, contra o seu ponto, pensando na total sobrecarga do sistema judiciário hoje, né? O sistema judiciário opera... o povo abusa do sistema judiciário justamente pela existência dessas distorções que permitem eles... Exatamente. abusarem desse sistema, né? Sim, ações coletivas, ações de massa contra determinadas empresas ou instituições. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Vamos entrar nisso. A Caixa Econômica Federal hoje tem quase 200 mil ações por vício de construção. E aí essas ações surgem muitas vezes da seguinte forma: um carro passa com um gramofone ou com uma caixa de som num condomínio recém-entregue de 2, 3 mil casas no Minha Casa Minha Vida, e falando que vai entrar com uma ação, que não precisa pagar nada, é só assinar a procuração. Milhares de pessoas assinam a procuração sem nem saber o que estão fazendo, e empresas têm sido destruídas financeiramente com esse tipo de ação. Está tramitando, inclusive no Congresso agora, uma lei que visa coibir esse tipo de ação. Mas isso só aconteceu agora porque grandes construtoras estão sendo afetadas, e esse é um prejuízo enorme para a Caixa. E qual que é a grande distorção disso? A Caixa, ela é administradora dos recursos do FGTS. Sim. Então, o FGTS é a viúva que ninguém está preocupado com ela. Então, a Caixa participa de uma ação, ela perde a lide, tem que indenizar, e depois ela repassa toda a perda para o FGTS, que não teve oportunidade de se defender. Então, assim, é um prato cheio para ineficiência na defesa, é um prato cheio para corrupção, é um prato cheio para uma indústria que vai beneficiar advogados dos dois lados e interesses dos dois lados. Quem paga a conta não é a Caixa, então está tudo certo. Então, eu cito esse exemplo porque eu vivi isso na pele entre 2008 e 2014, eu tive uma construtora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu fiz 2 condomínios, um de 112 casas e outro de 190 casas, e eu tive quase 200 ações contra a construtora, todas em juizado especial. No juizado especial eu não podia chamar a Caixa a lide. A Caixa foi a grande responsável por todos os problemas ali criados. A construtora não teve nenhuma responsabilidade em relação a isso, mas essa indústria de ações veio contra a gente. Aí, juizado especial, não pode chamar a Caixa a lide, 3 juízas diferentes em Mossoró. Uma delas anulou 1/3 das ações porque era acima do valor da causa, se não me engano, R$100.000. Outra anulou todas as ações porque deveria tramitar na Justiça Federal e não na Justiça Civil. E uma terceira juíza deu condenações absurdas, que eram 2, 3, 4, 5 vezes maiores do que se dava aqui em São Paulo à época, dentro de uma estrutura de roubar dos ricos para dar aos pobres que prevalece no judiciário dessa região. Eu cheguei a ver coisas nos julgamentos de juizado especial de um senhor que tinha tido um protesto de R$300 porque não pagou a conta de energia dele, recebeu uma indenização, se não me engano, de 50 ou 100 mil reais. E aí, na hora que a juíza dá a sentença, todas as pessoas levantam para aplaudir a sentença dela, inclusive todos os servidores do judiciário, e a própria juíza bate palma no final, fica super feliz de ter dado 50 ou 100 mil reais de indenização. Uma pessoa que não pagou uma multa de 300. Simplesmente porque o nome dessa pessoa foi para o Serasa e ela não tinha pago mesmo. Uma total distorção, né? Então essa questão, isso é muito forte, né? De querer proteger o mais fraco, criam-se distorções muito, muito, muito maiores. Sim, mas aí eu voltaria um pouco atrás no seu argumento na questão das leis de proteção à mulher. Claro.
não inibiu a violência contra a mulher, a criação de uma lei como a Maria da Penha? Só aumentou e só destruiu cada vez mais as famílias. Eu vou pegar um exemplo da Lei Maria da Penha. O Brasil Paralelo tem um filme que demonstra por A mais B que o marido da Maria da Penha era completamente inocente. Ele foi incriminado sem nenhuma prova e foi incriminado por pressão de organizações internacionais. Eu acho, não sei se é da ONU ou de qual outra instituição, que na época exigia, como política global, que os países adotassem leis de proteção contra a mulher. Sim. E aí eles queriam pegar um caso emblemático, e esse caso emblemático foi o da Maria da Penha. E no caso da Maria da Penha, o que acontece? Ela recebe vários tiros na coluna vertebral e fica paraplégica. Sim. E pessoas que passam por esse tipo de trauma físico, elas podem passar por um trauma de total transformação da consciência, criação de memórias de coisas que não existem, percepções falsas da realidade, julgamentos falsos da realidade, exatamente da mesma maneira que no último episódio a gente tratou da manipulação do subconsciente. No momento em que esse trauma ocorre, seres espirituais podem entrar na alma da pessoa, no corpo etérico da pessoa e criarem padrões de comportamento que distorcem completamente a percepção da pessoa da realidade. Então eu não estou dizendo que é isso que aconteceu com ela, mas é muito possível que tenha ocorrido. E aí ela passa a odiar o marido, a ter certeza que o marido fez coisas contra ela, e isso pode estar baseado simplesmente num enorme distúrbio psíquico em função do trauma, e o nosso tema aqui hoje é tratar de que distúrbios psíquicos são problemas de possessão espiritual. Então ela pode ter passado por uma possessão espiritual. E aí o que os demônios mais gostam de fazer? Eles querem destruir o máximo que eles puderem. Destruíram uma família, destruíram a vida das duas filhas do casal, as crianças ficaram sem ver o pai por muito tempo, o pai depois de não sei, 1 ou 2 décadas é preso, e a Lei Maria da Penha, ela nasce então com aquele viés de que pau que nasce torto, morre torto. Havia um viés de pressão internacional para a criação da lei e ele foi, esse cidadão, tristemente, foi o bode expiatório para que houvesse essa condenação. E vamos falar, se você quiser ver outras distorções, esse viés de proteção, o Dr. Guido Palumba foi a primeira pessoa que me trouxe isso ao conhecimento e eu fiquei estarrecido. Ele trabalha com uma ONG que é a Angels Organization, que já procurou soltar, acho que 12 pessoas, conseguiu soltar 12 pessoas em julgamentos que foram errados. E um dos focos dessa organização é o foco de homens que foram presos por acusações de estupro, de filhos, filhas, enteados, enfim. Uma série, sempre uma criança e sempre um homem, e normalmente não há prova nenhuma. Veio essa questão, quando você favorece o depoimento da mulher, como é que funciona? Como é que é a dinâmica psíquica dessa história? Você tem uma situação conflitante entre o casal, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, o que significa dizer que as mulheres são muito facilmente seduzidas e possuídas por seres ilusórios e que têm muito medo. O grande distúrbio psíquico da mulher vem do medo, e o medo faz com que você seja capaz de fazer qualquer coisa para atacar aquele que lhe faz ter medo. E no caso dos homens, por serem de Marte, sexo e agressividade andam juntos, sob influência do planeta Marte, que são forças espirituais também, o que a gente pode ler na órbita dos planetas e na influência astrológica deles. Então, sexo e agressividade andam juntos, o homem tem que lidar com as questões sexuais, dos desejos sexuais muito mais fortemente do que as mulheres, durante a sua encarnação. Da mulher é medo e cobiça, e do homem esse desejo sexual. E isso vem também sobre a forma de agressividade. Então essa incompatibilidade de visões de mundo faz com que o homem passe a ser taxado de mal, de demoníaco, de ruim, de errado,
com uma visão feminina que coloca a agressividade como a maior das distorções, sendo que na realidade as distorções verdadeiras e a distinção entre bem e mal não estão nas ações das pessoas, mas estão nas percepções das pessoas. Então é o medo que distorce completamente a percepção e faz com que o homem seja julgado como mal, como agressivo, como a parte errada na história, mas o mal está na percepção errada. A percepção correta geraria harmonia, perdão, paz, uma série de coisas que na percepção errada há uma separação, uma ruptura e há o ataque. Então, isso gera conceitos que são conceitos completamente luciféricos, que não tem nada a ver com a realidade, de violência verbal, de relação tóxica e qual é o outro? De relação abusiva. Todos esses conceitos são conceitos que são distorções de conceitos espirituais elevados. Aquilo que no nível espiritual é uma verdade, é trazido para um plano mais baixo, que é o plano astral, etérico ou material, e aí aquilo que era uma verdade espiritual, que era algo legítimo nesse nível espiritual, se torna um ismo, se torna algo sectário, se torna algo que cria divisão, que cria separação. Então esse ismo faz parte dessa incompatibilidade de visões de mundos, de uma alma encarnada num corpo feminino, porque nós somos hoje homens, mas já fomos mulheres em outras encarnações, seremos mulheres em outras encarnações, um dia seremos um ser andrógeno, assim como os anjos, e no passado já fomos seres andrógenos também. A Bíblia nos traz essa referência em que da costela de Adão foi feita a Eva, não existia ainda a divisão dos sexos naquele momento. Então toda essa, que eu falo com muita tranquilidade, sem nenhum preconceito dessa questão, porque de uma visão espiritual não há essa distinção entre homens e mulheres, são fenômenos que acontecem numa encarnação feminina e numa encarnação masculina. Então toda essa questão da agressividade, todo esse julgamento que é feito com base no medo, vai gerar a um processo psíquico em que a mãe, a empregada, a vizinha, a avó, uma irmã começa a desconfiar que o marido está fazendo alguma violência sexual contra a criança, e aí cria-se toda uma questão ilusória. As mulheres, como almas, são almas muito mais próximas do que as dos homens, o homem é mais individualizado que a mulher, você cria um fenômeno ali coletivo, psíquico, de normalmente mulheres juntas, todas elas afirmando a mesma coisa sobre um fato que muitas vezes não existiu. É simplesmente o viés de uma percepção da realidade e que ocorre de forma coletiva. E aí, sem prova nenhuma, esses homens são acusados, são presos, as vidas são destruídas e os demônios é que ficam felizes com isso. E é uma lei que permite isso, porque normalmente quando você tem 2 ou 3 pessoas acusando, quando você cria uma questão de distorção, quando você cria medidas protetivas, medidas de afastamento, quando você dá força para uma parte em detrimento da outra, em que não precisa haver a prova da verdade, e o processo de vitimização, ele só é aumentado, assim, insuflado, potencializado, e aí você tem grandes injustiças sendo cometidas. Então esse é um dos pontos de vista. E esse mesmo ponto de vista existe também na relação de homem e mulher, com medidas protetivas, com Maria da Penha. Existe, isso não sou eu que estou falando, isso é debatido muito no mundo hoje em dia, esse processo de vitimização, gerando uma série de distorções no uso dessas leis. Então, voltando ao nosso pano de fundo, e eu quis só responder a sua pergunta, eu não ia entrar nesse detalhe, dentro do Estado, todos deveriam ser iguais e as leis deveriam permitir essa igualdade. No caso, vai só fechando, no caso da Lei Maria da Penha, como é que hoje é a jurisprudência predominante? Uma mulher que vá dentro de uma estrutura de Instituto Médico Legal e que possa fazer um laudo de agressão física, ela é assumida a veracidade de tudo que ela está dizendo. A partir do momento que ela fez um laudo de agressão física, o judiciário considera que o laudo é a prova, mesmo que não haja nenhuma relação de causa e consequência comprovada entre
aquela lesão constatada e um ato que gerou aquela lesão. Então, por uma interpretação jurídica, foge-se completamente do que a lei que está escrita no papel diz, que in dubio pro réu, quer dizer, na dúvida, o réu é inocente e que é necessário se provar qualquer coisa. Então, dentro da doutrina que se seguiu, dessa doutrina separatista que promove conflitos, o que existe não é necessário provar a verdade. A verdade ela é provada de uma maneira indireta que na realidade não provou nada. Eu tenho um amigo cujo pai se aposentou não como desembargador, mas como juiz criminal, e ele fala: meu filho, eu estou casado há 50 anos com a sua mãe. Se ela bater a cabeça na parede, fizer um corte no braço e for lá no Instituto Médico Legal para fazer um laudo, eu vou ser condenado pela lei da Maria da Penha como se eu a tivesse agredido. É assim que as coisas estão, esse é o estado hoje da interpretação da lei. Então tudo isso é algo muito, muito complicado e que é a realidade no mundo atual. E qual é a origem disso? A origem disso é um Estado que não torna as pessoas igualitárias. E esse ponto ele é muito pertinente da gente estar trazendo aqui, porque ele é muito atual. O Joe Rogan tem falado nos podcasts dele sobre esse processo de vitimização e o próprio presidente Donald Trump, ele foi acusado muitas vezes de assédio sexual, né, assédio moral, e também essas leis são leis que são leis destrutivas, que dão força à palavra de uma parte, tentando corrigir aquilo que é um desequilíbrio, mas só criando um desequilíbrio pior, porque foge da regra espiritual, que para o Estado todos devem ser iguais. Não existe isso de tornar iguais os desiguais. Enfim, então ele disse isso num outro contexto. Eu acho que ele vai mexer ao longo da administração dele em todas essas leis de assédio moral e de proteção da mulher, enfim, todas essas coisas, mas ele não falou isso porque aí ele estaria falando de algo que o afetou diretamente, né? Mas ele trouxe isso quando ele falou que ele vai criar ele vai equilibrar as desigualdades no sistema de justiça americano. E aí ele aponta para algumas coisas, dizendo que vai acabar com as cotas raciais, com as cotas de gênero, e ele também, do ponto de vista econômico, ele acabou com os benefícios para os carros elétricos, igualando agora na questão de impostos e outros benefícios que poderiam haver com os carros movidos a combustíveis fósseis. E aí a gente pode entrar num outro tema para falar dessa mesma agenda que criou essas distorções nas leis e que vem dessa estrutura demoníaca chamada ONU, ou dessa estrutura corrupta chamada OMS, como o Trump colocou esses dias, ou USAID, mostrando como todas essas, que foi terminado agora por ele e pelo Elon Musk, mostrando como tudo isso é simplesmente uma distorção e faz parte de uma agenda demoníaca no mundo. A gente pode pensar também em toda essa agenda que foi criada pelo Al Gore, um vice-presidente democrata americano, com toda essa mentira, essa falsidade, essa insensatez que são essas questões do aquecimento global e todas essas questões climáticas, e que agora nesse jubileu do João Paulo é um santo, nesse jubileu da Igreja Católica com o Papa Francisco à frente, o maior tema do Papa Francisco agora é falar de questões climáticas também. Todo o conceito dessa agenda é simplesmente para desviar a atenção, para criar fenômenos de manipulação do subconsciente do ser humano, criar uma agenda: o mundo está em perigo, você precisa fazer tal coisa, se engajar nisso para salvar a humanidade. Se você não estiver engajado nisso, você é do mal. E aí você cria uma agenda em que várias coisas juntas se conectam e você no final tem um pacote. Aí nesse pacote da briga do clima, tem a questão da ideologia de gênero, tem essas leis que procuram que acabam no intuito de igualar desiguais, acabam criando maiores desigualdades, tem toda essa ajuda humanitária, que são bilhões de dólares que são desviados no mundo. Eu não sei se foi você que me falou, mas
a maior parte da grana, tem um monte de agência de imprensa, um monte de agências de imprensa internacional e jornalistas, essas agências vão quebrar porque eram dos maiores beneficiários dessas verbas que eram ajudas humanitárias. Exato. E todas essas estruturas de imprensa são as estruturas de imprensa que favoreciam a esquerda, os democratas, quer dizer, uma estrutura total de corrupção. Então você começa a criar um monte de agendas, um monte de ideologias, um monte de ismos e conectar esses ismos. E se você não faz, se você entra nesse pacote por um dos ismos, você é induzido a aceitar todos os outros ismos. Isso é um fenômeno psíquico de manipulação do subconsciente, lidando com todas as forças da psique do ser humano. Então, quando você estuda neurotransmissores, você tem todos os mecanismos de recompensa que existem quando você faz uma postagem numa rede social e um monte de gente comemora a sua postagem porque você disse que você foi a favor de alguma coisa da agenda climática, você foi a favor de alguma coisa com relação a alguma dessas leis, a esses ismos, ou contra o presidente Trump. Então todo mundo do seu meio que é democrata vai fazer um elogio a você. Todos esses mecanismos de recompensa e de sentimento de grupo são simplesmente fenômenos psíquicos manifestados, conectados com a manipulação do subconsciente do ser humano. Tudo aquilo que a gente falou no outro episódio. E aí, nesse caso, é a própria rede social agindo como um mecanismo de manipulação do subconsciente. Mas existem muitos outros, as drogas, o sexo, a falta de moralidade, enfim, as próprias drogas alopáticas da indústria farmacêutica, que é o que a gente vai tratar aqui hoje de alguma maneira. Então, eu detesto... faltam 5 minutos, a gente nem entrou no nosso assunto, que a gente não vai tratar aqui hoje. É verdade, Mas tudo bem, vai virar episódio 1. E o grande episódio vai ser o 2 ou 3, onde a gente vai trazer essa questão toda. Não se esqueça que a gente ainda tem que gravar a parte 2 do de ontem. A parte 2 do de ontem. A parte 2 e 3 do de ontem também. Mas nós vamos gravar. Vai dar. É. Mas acho que estamos um pouco apertados de tempo aí. Então, mas vamos então tentar fechar aqui. A gente acabou enveredando para um outro lado. Mas eu vou fechar dando aqui cenas dos próximos capítulos do que vai ser repetido, então, no próximo podcast. Tá? Eu só queria fechar essa questão do cristianismo. A gente estava falando ali dos hospitals e da cura espiritual. E aí a gente enveredou para a questão dos imperadores romanos como demônios encarnados, e aí a gente enveredou para a manifestação condensada, o suprassumo do direito romano, do Império Romano condensado no direito atual e movido pelas mesmas forças. Sim. E então vamos voltar à questão de que o cristianismo no início eram os hospitals e a cura era sempre uma cura por exorcismo, sempre uma cura espiritual. Tanto que a palavra Espírito Santo significa Espírito sanante, Espírito de cura. Qual é a grande cura? Mens sana corpore sana. Isso foi eternizado aí pelos gregos, de que mente sã, corpo são. Isso é Sim, isso é uma indicação de que as doenças começam sempre pela mente. Toda doença, ela se inicia no corpo astral, e toda doença, ela se inicia, então, na forma de um desequilíbrio psíquico, de um desequilíbrio energético, no pensamento, depois no sentimento e depois na vontade. E essa doença psíquica vai afetar o sistema neurosensorial, essa doença psíquica do sentimento vai afetar a região intermediária, o polo cardíaco e respiratório, e essa doença psíquica no querer vai afetar todos os órgãos. E há uma polaridade. A gente vai ver que, por exemplo, há uma polaridade entre todas as doenças psiquiátricas e o câncer. O câncer é a melhor das opções para o ser humano entre o câncer e uma doença psiquiátrica. O estrago é muito maior na doença psiquiátrica do que no câncer. E mais adiante na nossa série a gente vai falar disso. Mas o ponto é,
A doença começa sempre na alma e começa com uma influência espiritual, que pode ser uma obsessão, uma possessão e pode se tornar também uma perda total, uma troca de personalidade. E há muitos exemplos de cura na Bíblia, além de tudo isso que a gente pode ver na formação do cristianismo. E essas curas são sempre curas kármicas. O próprio Cristo, ele muda energias. Então você vai ver pessoas que têm um problema de excesso de água no cérebro e outras que têm um problema de falta de água no cérebro. E o Cristo troca o karma de uma e de outra. Então todas as curas são feitas, além de exorcismo e possessões espirituais, são feitas respeitando as leis da natureza, onde é possível trocar o karma, e aí aquilo que causa uma doença para alguém por causa de um tipo de karma pode ser a cura para aquilo que era a doença de outra pessoa com uma outra influência, que é o princípio de toda a evolução espiritual. Nós temos que nos ligar ao Cristo para colocar no seu devido lugar, de um lado as forças luciféricas e de outro lado as forças arimânicas. E a gente usa a própria força luciférica contra a arimânica e a arimânica contra a luciférica. E o Cristo o que faz quando a gente se conecta a ele é isso. O Steiner diz que Cristo dividiu a sabedoria com Lúcifer, dividiu o poder com Ahriman ou com Satã, mas guardou o amor só para si. E aí essa energia do amor, infundida em sabedoria e poder, é que pode colocar essas forças no seu devido lugar e trazer qualquer cura. Então, é muito profundo e bastante complexo todo esse processo de cura. Isso envolve também o conhecimento de como a cura ela ocorre com atuação nos diferentes corpos do ser humano, no físico, no etérico, no astral e no eu, e até em corpos superiores, e da relação desses corpos e como esses corpos se relacionam com os diferentes órgãos do ser humano, diferentes sistemas do ser humano, corpo físico, nutrição, corpo etérico, corpo hormonal, corpo astral, sistema nervoso, e sistema imunológico é o corpo do eu, é a dimensão espiritual. E como é que tudo isso se relaciona e como é que um desequilíbrio ele migra de partes do corpo para outras partes do corpo, normalmente do polo superior para o inferior e vice-versa, e só no final, quando a doença vai ser grave mesmo e terminal, é que chega nesse polo intermediário que é sempre preservado. Então todas essas coisas fazem parte desses conceitos de como a cura ocorre no cristianismo e como isso está relatado na Bíblia. E as curas, aí temos as questões de possessões. O Cristo expulsa o demônio de um determinado cidadão, e aí os demônios, que é o legião, são transferidos para os porcos. Maria Madalena, ela era possuída por demônios, e o Cristo cura Maria Madalena. Judas, ele vai trair o Cristo porque o demônio entra na boca dele no bocado que é colocado pelo próprio Cristo na boca dele na Santa Ceia. E a partir dali ele entra em possessão arimânica, perde completamente a consciência, e aí ele vai denunciar o Cristo na casa ao lado para os líderes espirituais dos judeus. Então, isso é interessante também. Todos os fenômenos de possessão espiritual estão relacionados a eclipses, e naquele mesmo dia o eclipse aconteceu no final da tarde, quando Cristo estava na cruz. Se fizeram trevas, se não me engano, por 3 horas. Posso estar enganado, talvez 2 horas, mas acho que 3 horas o mundo ficou negro, e o próprio Cristo decretou: agora é a hora das trevas, dizendo que elas poderiam atuar. Fazia parte dos planos divinos. Então, possessão espiritual e fenômenos como o eclipse estão super relacionados. Tudo isso faz parte da Bíblia. Paulo dizia que tinha consigo um demônio cujo papel era reduzir o seu ego. Estou parafraseando o que está na Bíblia, mas é isso que ele tem para dizer, talvez reduzindo a soberba dele, ou uma outra palavra que ele utilize, e que tem a ver com isso, que Lúcifer é o ser que nos faz ficar cada vez mais egoístas, egocêntricos, egóicos, e os seres arimânicos vêm para causar dor, sofrimento, obstrução, julgamento, dificuldade, e isso baixa o ego e traz ao seu lugar. Então, totalmente coerente com esse conceito de que o Cristo usa as forças arimânicas e luciféricas para uma combater a outra e colocar tudo no seu lugar. Paulo dizia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero.
vou checar isso, mas tenho quase certeza que é São Paulo. Pedro nega Cristo 3 vezes, e essa negação ela está relacionada ao fato de Pedro, junto com outros 2 apóstolos, enquanto Cristo lutava no Getsemane contra a própria morte, e Lucas relata isso muito bem no seu evangelho, falando que Cristo entrou num estado de agonia. Agonia é quando o sangue vem para fora e o espírito está quase indo embora do corpo, representado pelo sangue nessa luta, e os apóstolos dormem. Eles não tiveram consciência suficiente, consciência clarividente, desenvolvimento na sua alma para ajudar o Cristo na luta contra os demônios. E aí isso depois se manifesta em Pedro quando ele nega Cristo 3 vezes. Enfim, e aí, para finalizar, todo esse conceito de lutas contra demônios e cura como exorcismo, que é a realidade do cristianismo desde o início, e existem muitos outros relatos na Bíblia sobre isso. Todos os profetas eram clarividentes. Você tem magos negros ou magos do mal, como por exemplo Balaão, usando de magia negra dentro dos seus rituais. Tudo isso de alguma maneira está na Bíblia, e tudo isso é o que faz com que o cristianismo seja uma religião de cura, baseada no conceito de que são seres espirituais que trazem as doenças e que são forças espirituais que trazem a cura. E isso tudo está relacionado com a clarividência. O grande exemplo da clarividência na Bíblia é o exemplo de São João no Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse, em outros lados, é a revelação que ocorre concomitantemente ao eclipse, ao obscurecimento, ao abandono. Então, da mesma maneira que a visão clarividente vê o Cristo, ela vê todas as coisas ruins que vão afetar a humanidade. É a revelação de tudo aquilo que não se vê, porque o material é um obstáculo, aquele maia exterior, do qual a gente fala na nossa série, e aí São João vai revelar tudo aquilo que está por trás da realidade, sempre com visão clarividente. Enfim, esse é o pano de fundo, então, trazendo a questão da clarividência como um método científico espiritual, através do qual Steiner acessa essa realidade dos seres que afetam a psique humana, que psique é simplesmente um nome materialista para a alma. A psicologia nega o espírito, então ao invés de falar alma, ela vai falar de psique, que ninguém explica direito o que é psique, corpo psicossomático. A gente vai tratar disso no próximo episódio. Mas o que a gente vai fazer então, depois dessa introdução, é no próximo episódio começar falando sobre como a psicologia se desenvolveu a partir de Freud, passando por Jung, passando por Viktor Frankl. Depois a gente vai falar dos surtos psicóticos, e aí a gente vai relacionar esse ponto dos surtos psicóticos com os seres espirituais que são os responsáveis por esses surtos psicóticos. Assim como a gente antes vai relacionar tudo aquilo que Freud viu com os seres espirituais relacionados ao que ele viu. Tudo que o Jung viu relacionado aos seres espirituais que ele viu. E quando eu disse ele viu, ele tangenciou, porque nenhum deles tinha uma clarividência adequada para ver nada. E depois o que o Viktor Frankl vem e traz, que é bastante elevado e muito adequado ao mundo atual. É isso, meus amigos. Tem uma frase do Viktor Frankl que é muito boa, não estou me lembrando agora. Viktor Frankl escreveu O Sentido da Vida aí como referência, ficou preso em campos de concentração. Vocês vão ver que linda essa abordagem do desenvolvimento do pensamento humano, pegando como linha esse desenvolvimento da psicologia. E aí a gente vai chegar, a partir daí, de uma maneira muito clara, com o que é o ser humano verdadeiramente. A gente vai revelar para vocês hoje o que o Maia interior... Hoje não. A gente vai revelar para vocês no próximo episódio o que o nosso Maia interior, a nossa visão interior obscurecida, cheia de véus, que não permite saber o que vive na alma humana e que se manifesta no ser humano, tanto nos seus estados normais como nos seus estados patológicos, como isso é revelado pela antroposofia e como isso é o avanço e a única solução possível para o desenvolvimento de uma verdadeira psicologia, que tem que voltar a entender que tudo na vida material
vem da manifestação de seres espirituais antes. E todas as transformações na vida material são sempre manifestadas também através da atuação de seres espirituais. Então é essa mudança de perspectiva que tem que ocorrer em toda a nossa ciência moderna, e a gente vai focar nesse primeiro momento na psicologia. Muito obrigado, doutor Marcelo Galvão, mais uma vez. Obrigado a ti, meu amigo.